A reforma da Previdência é os absurdos dos absurdos. Simplesmente, um trabalhador vai ter que contribuir 40 anos ininterruptamente e ter que ter mais de 65 de idade. E quando ele tiver 65 de idade e não tiver os 40 de contribuição, ele vai receber proporcionalmente, que isso é gravíssimo. Vai ser 80%, 85% do salário que o cara estava contribuindo. Outra coisa, a renda mensal vitalícia, a partir de agora, já depois de aprovada essa nova regulamentação, vai passar a R$400. É metade do salário que recebe hoje. Já recebe R$998 por mês. Vai cair para 400. Admite-se a possibilidade dele subir de 400 para 600. Mas o certo é pagar de acordo com a Constituição. A Constituição fala que ninguém pode receber menos que um salário mínimo. E não é possível que isso vai acontecer num país como o Brasil agora, que é um país moderno, que diz que está modernizando tudo e, na verdade, está andando para trás. E tem o caso das comprovação. Ou você comprova, ou o INSS dá a prova que ele tem lá, de documentos. Então você vai ter que sair atrás de documentos. Se você não conseguir, você vai ficar sem o tempo de serviço. O rural não vai aposentar mais pelos laudos do rural, que o sindicato rural fazia os laudos tudo do trabalho rural das pessoas. Simplesmente não vai existir mais sindicato rural para fazer isso. Ele está ignorando o regime sindical, inclusive com as medidas todas da Previdência, que ele vai mudar, ele vai alterar a Constituição Federal e vai alterar, o que é pior, todo amarrado que existe já em torno do trabalhador. Então vai ficar todo mundo no mesmo buraco. Eu acredito que ela deve até existir. Eu acredito piamente. Porque você veja, por exemplo, um deputado aposenta com 38 mil. Um senador aposenta com 42 mil reais. Um PM, um militar aposenta com 40, 30, sem ter contribuído, se quis, mas no máximo 30 anos. Então, existe muita benefícios para ser tirada em vez de mexer com o trabalhador urbano. Porque o trabalhador, a contribuição previdenciária do trabalhador urbano, ele paga simplesmente todos os aposentados da área urbana. O que entrou no bolo? Entrou o rural, que não contribuía, que de acordo com a força constitucional falou que tinha que pagar. Então entrou o rural e depois entrou os militares e nessa jogada entrou os políticos. Que político é que acaba levando vantagem. Tem que acabar essas coisas aí. É por isso que a reforma da Previdência tem que existir. Mas tirar as coisas maus, as coisas piores possíveis. O trabalhador urbano e o pequeno trabalhador, ele aposenta com um pouco mais que salário mínimo. Enquanto a isso, a aposentadoria terríveis. Olha, a pior coisa que existe na Previdência foram essas coisas que foram criadas, essas mazelas que foram criadas e foram embutindo tudo na Previdência. A Previdência é uma conta só que paga, mas que recebe só de urbana. Então não dá para se aguentar, é o que está acontecendo. O trabalhador federal, por exemplo, a média salarial dele é 15, 17 mil reais. E ele aposenta com esse valor integral. Ao passo que um trabalhador urbano não passa de 3 mil reais. Então a diferença é muito grande. Então tem que
acabar com as mazelas do militar, do serviço público. Não que eu tenho contra eles, é que a lei deles favorece demais eles. E nós não temos culpa que a Previdência não está aguentando. Veio para trazer prejuízo para a classe trabalhadora. E ela veio mais em função de acabar com a CUT, acabar com as centrais, porque hoje o foco do movimento sindical, a parte política ficou para as centrais. Seria para a Confederação em Brasília, mas a Confederação em Brasília mamou nesses últimos 50, 60 anos e nunca fez nada. Por isso que criou as centrais sindicais. E o governo, sabendo que essas centrais sindicais, com o poderio financeiro que tinha e poderia fazer mobilização contra eles, da reforma da Previdência, reforma da Trabalhista, ele resolveu, já na primeira paletada, acabar com vários direitos dos trabalhadores, e direito esse de ter uma entidade que representa. Isso que é o pior, porque na primeira dificuldade que o trabalhador acha, fala, eu não preciso mais pagar sindicato. Não é assim, porque a hora que ele precisar, ele tem que procurar o sindicato. Ele não tem aonde ir se não for o sindicato. E a reforma trabalhista já começou a mexer isso aí. E agora, eles, com a reforma previdenciária, eles estão entrando com a trabalhista, porque eles dizem que querem equiparar o desempregado com o empregado. Ou seja, se ele optar para ser um contribuinte que vai fazer a sua própria poupança, então o patrão vai desobrigar dele de recolher os 20% da empresa. Então, você acha que o patrão, sendo obrigado a recolher 20% da folha de pagamento e não recolher e fazer os empregados assumir, qual que ele vai preferir? Lógico que ele vai preferir que o empregado fique fazendo a sua própria poupança. Só que ela não é suficiente. Ela não vai ser suficiente para pagar a aposentadoria dele no final, a não ser que ele morra. E, na verdade, acho que vai morrer muita gente e não vai chegar à aposentadoria. Essa que é a grande verdade. Eles acham que o Brasil já tem um avanço na idade, nas condições de vida, mas eu vejo sempre isso aí. Qual é a empresa hoje que contrata um empregado com 60 anos de idade para ele contribuir para a Previdência? Isso nenhuma empresa quer. Aliás, com 35 a 40 anos já não quer o trabalhador, quer o trabalhador novo e com experiência nova já nas coisas que foram implantadas. Então, nós que estamos saindo já do mercado, nós não temos culpa que mudou tudo. Nós começamos com máquina de escrever, com máquina de somar manual, e de repente veio computador, veio telefone celular, veio essas parafernálias aí, tudo, internet, tudo isso aí veio para mudar a nossa vida e mudou. E o povo que estava no trabalho há pouco, agora, atualmente, não tinha acesso a esse tipo de informação. Nós não tivemos esse preparo. E o governo acha que está tudo trabalhando assim agora. Mas é porque ele não anda, ele não tem o cheiro do povo. A única coisa do dissídio coletivo que ele pode ser prejudicado é as contribuições. Então, como nós temos uma contribuição só negocial, mesmo que eu arriscando a perder isso aí, eu acho que o trabalhador ganhando é a principal coisa. Então, veja bem, há mais de 10 anos nós pedimos cesta básica, plano médico, auxílio alimentação, participação nos lucros ou no resultado, que é para melhorar. A empresa paga isso,
mas exige que o trabalhador não falte e não chegue atrasado. Então é um meio de posicionar o empregado bem dentro da empresa, é tal vestir a camisa, né? E faz 10 anos que a gente faz esse pleito e eles fazem ouvido disso daí que não pode e não dá. Então eu acho que num dissídio coletivo a gente pode ocorrer da gente receber isso aí no julgamento, porque nós vamos estar lá para defender essa ideia. Então eu acho que o dissídio coletivo só prejudica a entidade. O trabalhador não prejudica em nada. Prejudicou já porque demorou. É o tempo que ele demora para ser invocado. Ele tem que ter um certo tempo de negociação que não dê frutos. Então ele chega para dirimir o que é de dúvida aí. Então eu acho que já está... O trabalhador não vai perder nada, porque nós já temos o pedido disso daí há muitos anos e nunca foi levado em conta. E agora eles querem, inclusive, ditar como que o sindicato tem que recolher as contribuições, que é a contribuição negocial que já está no Congresso e vai ser votada. Contribuição negocial. Então isso daí, o trabalhador vai ter que contribuir. Porque não tem outro jeito. Nós não temos dinheiro, nós não recebemos de governo, não recebemos dinheiro de fora, nós recebemos dinheiro do trabalhador. Então é o trabalhador que vai ter que sustentar a entidade. Se ele não quiser, lógico que vai fechar. Infelizmente, aí não vai ter porta para bater na hora que ele precisar. Eu estava dizendo esse dia o desemprego. O desemprego é latente, é grande, ele machuca o trabalhador. Nós já temos, sem medo de errar, 20 milhões de pessoas procurando emprego. Tem gente no subemprego e tem gente já no emprego e que não ganha suficiente para isso. Então já tem mais de 20 milhões que já estão à margem da sociedade, que já passa certo tipo de apuro porque não tem rendimento. O que vai estar acontecendo? Está cada vez piorando. Nós estamos assistindo um regresso há 50 anos atrás do Brasil. Há 50 anos. Porque hoje se fala em jornada de trabalho liberada. Se o cara quiser, se o trabalhador quiser ajudar o patrão e trabalhar 24 horas por dia, ele pode. E não pode, porque a saúde é que não permite isso. Então tem umas certas regras que tem que ser mudada e o Brasil não pode andar para trás. O que nós estamos assistindo é um sistema capitalista e sem preocupação com o social. E nós, no Brasil, sempre tivemos capitalismo ao lado do social. E agora não estamos vendo isso, só estamos vendo o capitalismo. Então isso é muito grave. Eu vejo esse desemprego pior ainda, porque cada vez menos gente para trabalhar. E a Previdência lá sem contribuição é o fim, é o fim. O Brasil vai parar, vai quebrar. Talvez seja a solução? Lógico que não. Porque uma empresa quebrar, fechar, fecha o trabalho de todo mundo. Então não pode. Então eu acho que se não tiver perspectiva de mudança já nesse governo ou o próximo já de vislumbrar alguma coisa melhor, então eu não vejo muita coisa para o Brasil, porque hoje eu tenho uma idade já até que avançada, mas a gente tem que pensar nos que estão vindo aí. Então eu acho que isso daí é muito perigoso para o Brasil. Vai ter muita coisa ruim, muito barulho dentro do país, que você vai ver gente protestando e gente querendo emprego e querendo comer.